Olá, pessoal, eu sou Maíra Trajano, psicóloga, terapeuta de casais e família com formação em sexologia clínica. Estou aqui mais uma vez gravando um Podsex para vocês e hoje nós vamos falar sobre sexualidade e saúde mental com uma convidada queridíssima, a doutora Ariadne Cruz, psiquiatra, que vai bater um papo aqui com a gente. Aproveitando a oportunidade, se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, curta, deixa seus comentários e perguntas que a gente vai responder para vocês. Ariadne, seja bem-vinda para o nosso bate-papo. Muito obrigada por aceitar o convite. E aí, o que é que eu pensei, né? Por que é que eu te convidei para esse bate-papo? Porque, enquanto psicóloga, terapeuta, eu entendo que a sexualidade é um dos pilares fundamentais para a saúde mental do sujeito. Assim como para a nossa saúde mental, a gente precisa ter uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, bons relacionamentos, um contato com o nosso corpo, com a nossa espiritualidade. A sexualidade é um desses pilares. E quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando exclusivamente do sexo em si. A minha compreensão é que a sexualidade, ela envolve nossos valores, crenças, afetos, conexões. Então, vivenciar a sexualidade é se conectar. E aí, partindo dessa ideia, eu fico pensando, por que não pensarmos na saúde mental das pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, né? Como é que caminha essa sexualidade? O que é que vai acontecendo dentro desse campo da sexualidade para quem está precisando de um tratamento psiquiátrico ou vivenciando. E hoje a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que têm buscado apoio psiquiátrico. Sim. Principalmente depois da pandemia. Acho que a minha realidade do consultório e a sua talvez tenha sido essa, né? A gente vê muitas pessoas passando por diversos tipos de processos. Então, a minha pergunta inicial para você, né, assim, para a gente apimentar aqui um pouco a conversa, é se existem comportamentos sexuais específicos a transtornos de humor ou de personalidade. Como assim, né? Vamos pensar, se a gente for falar de uma pessoa um paciente bipolar, num episódio de mania, esse paciente vai ter comportamentos diferentes do que na fase deprimida? Uma pessoa em depressão apresenta um comportamento sexual diferente? Uma pessoa que tem esquizofrenia, como é que você vai percebendo o comportamento sexual das pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade? Perfeito, Maíra. Então, vamos lá, né? Vamos ser mais específicos nessas suas perguntas inicialmente. Tá. Então, assim, realmente a questão da sexualidade, ela é um ponto importante, né? Um sintoma, né, muitas vezes, de algum transtorno mental no aspecto do para mais ou para menos, né? Então, como você falou, dentro de um transtorno bipolar, por exemplo, né? No transtorno bipolar, a gente, assim, objetivamente, a gente tem um polo mania e um polo de depressão, né? Dentro dos critérios de diagnóstico, né, da fase maníaca, ou até mesmo de uma hipomania, que é aquela mania mais levinha, contida, né? Isso, né? Você pode ter, sim, comportamentos, né, que a gente chama de hipersexualizados, né? Aquela busca maior, um desejo maior, né? Então, se a gente for pensar que hipomania e mania, vamos dar um exemplo. Na hipomania, seria aquela coisa mais leve, a pessoa percebe um desejo maior, e aí até uma procura maior pelo parceiro, pela parceira, enfim. Na mania, às vezes essa hipersexualidade, ela é mais intensa e vai para um viés, inclusive, até de exposição a riscos. Que tipos de riscos que você vê, Ariadne? Conta aí pra gente. De buscar vários parceiros, do comportamento sexual de risco, de não se proteger, né? Enfim, nesse contexto, né? Do de se expor mesmo, se expor, né? Isso, de se expor. Então, eu acho que até dentro dessa linha de espectro, a gente teria que pensar nisso. Já no polo depressivo, né? Em geral, a gente tem as depressões, elas trazem consequências mais de uma vontade diminuída, de uma libido reduzida, né? Então, aquela pessoa que tinha um padrão que ela considerava ok, né? Dentro do relacionamento, enfim, e aí começa a não ter, né? Mais desejo, né? E aí
né, se encaixaria dentro dos critérios também de um episódio depressivo. Não é algo, agora o que eu queria falar também, que acho que é legal, é que não é algo que as pessoas trazem espontaneamente, né? Então, muitas vezes, elas focam no quê? No sintoma tristeza, no sintoma perda de prazer, né? No sintoma não estou dormindo, ou estou dormindo muito, ou estou perdendo peso, ganhando peso, enfim. E esquece dessa questão, né? Porque a gente vai conversar mais sobre isso, mas assim, quando a gente entra com a medicação, a gente precisa saber como é que estava essa questão antes, né? Isso é importante, né? Ainda dentro dos transtornos de personalidade de humor, Ariadne, você sente que existe, né, dentro da psiquiatria uma diferença entre, de repente, um paciente borderline, um paciente bipolar, quando se trata desses comportamentos sexuais? Ou tudo vai muito direcionado para a impulsividade? Como é que você olha para isso? Border e bipolar já é uma coisa assim que já é difícil, é um diagnóstico muitas vezes difícil de você distinguir, ou às vezes você tem comorbidades. Sim. Né? Então, você pode ter um transtorno bipolar com um transtorno de personalidade borderline. São diagnósticos diferenciais difíceis porque são sintomas que muitas vezes se sobrepõem. São similares, né? São similares. E, em geral, falando um pouco dessa questão da sexualidade, acaba indo para esse viés mesmo da impulsividade. Então, você percebe essas características da impulsividade. Talvez no borderline a gente tenha um pouquinho mais até da questão da exposição a riscos, né? E com outras características, né? Aí você vai ter que juntar, né? Porque não é, como eu falei, né? Não é só aquele sintoma que vai nos ajudar a nos encaminhar para o diagnóstico, né? Mas como que isso acontece nas outras esferas também? Porque aí vem a impulsividade, vem com sexo, mas também vem em outros aspectos da vida, né? E aí a gente precisa observar isso. Mas é um sintoma que fica meio que perpassa os dois transtornos, né? Acho interessante isso que você trouxe, né, Ariadne? E aí já deixo aqui para o pessoal a reflexão. Quando você for ao seu profissional de saúde, não deixe de falar da sua sexualidade também. Porque observa, né, isso que a Ariadne trouxe, acho que é o pulo do gato, o quanto muitas vezes a gente está vivenciando uma sexualidade não satisfatória, busca o psiquiatra, começa a tomar a medicação e faz uma relação direta de que é a medicação que está deixando essa sexualidade ou essa libido baixa. Então, é importante você ter também um bom profissional da psiquiatria que vai fazer uma consulta completa com você, te ouvir em todos os aspectos da vida. E também para a gente da psicologia, nós terapeutas, é importante que esse aspecto, essa esfera da sua vida seja trazida também, né? Claro. A gente ainda vê, assim, algumas pessoas com estigma de trazer a sua vida sexual, a sua libido, o seu desejo, como é que essas coisas estão caminhando, mas é um pilar de saúde mental também. Não, sim, com certeza. O que a gente vê assim na prática, as mulheres parecem trazer com mais tranquilidade, né? Não sei se você enxerga isso. Os homens, a gente precisa às vezes puxar, né? É aquela coisa mais do ativo, de puxar. E aí, me fala, como é que tá? E tem o público idosos, adolescentes, eu não atendo adolescente, mas eu imagino que tenha também um pouco mais de uma barreira maior para falar sobre isso. E a gente tem que puxar, né? E pelo menos idoso, né? Porque eu atendo mais. Então, assim, às vezes é uma coisa que eu tenho que estar puxando, que tenho que estar falando, não, mas velho não namora mais e tal, né? Então, acho que poder falar sobre isso, as pessoas entenderem que a sexualidade, ela faz parte, né, da vida. E, consequentemente, se a gente adoece, a gente tem que olhar para ela também. Isso. Né? Gente, essa pergunta vou fazer para vocês agora. Será que velho não namora mais? Tem um vídeo aqui no canal com a Marília Leite, psicoterapeuta de casais e famílias, que a gente conversou sobre esses aspectos. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem conferir esse vídeo lá no canal, tá? Ai, vou conferir. Vamos conferir, assim, ficou fantástico esse vídeo. Eu sei que você conhece a Marília, você vai adorar. E, na verdade, a gente percebe que é importante, inclusive, né, na melhor idade, que esse namoro continue. E lá a gente fala bastante sobre todo esse processo de envelhecimento e como é que a sexualidade pode ficar legal, né? Como é que a gente pode repensar algumas coisas. Sim, eu posso só falar uma coisa que eu lembrei agora? Claro. Ontem eu atendi uma pessoa, 62 anos, tá? E ele tinha um casamento
que há muito tempo já não vinha bem e, enfim, ele se divorciou e começou a namorar. E ele falou para mim, doutora Ariadne, o remédio é namorar. É voltar a namorar. Porque eu tô ótimo. Eu voltei a namorar, tá tudo maravilhoso e tal. É isso. Eu não posso ficar sem namorar, né? Olha só. E me chamou muita atenção. E é um cara, assim, que tem alguns valores mais pautados dentro de uma religião, sabe? Mais conservador. Mais conservador, perfeito. Mas ele trouxe aquilo, né, como uma coisa assim que, poxa, melhorou muito minha vida, né, minha qualidade de vida. E era isso que estava faltando para mim. E às vezes não tinha nem percebido, né? As pessoas vão conduzir a vida num piloto automático e não se dão conta. Como ele estava nesse outro relacionamento em que já não tinha mais esse contato, então, às vezes, ele meio que ficou naquela zona de conforto, né? E aí, quando ele experimenta novamente, né, aquele contato, aquele afeto, aquele carinho, aquela coisa toda, ele se transforma. Sentiu que tá vivo. E interessante, eu até falei pra ele, olha, você tá sorridente, você tá... E ele, não, é namorar resolve tudo. Que maravilha. Bom, falando em namorar, aí isso me puxa para uma outra pergunta. E as pessoas que querem namorar demais, sim, né? Porque a gente tem, né, o caso a famosa, conhecida assim publicamente como a ninfomania, que é a mulher que deseja muito sexo, que a gente vai chamar aqui de hipersexualidade, né? Essa pessoa que está hipersexualizada, compulsiva sexualmente, como é que você olha para isso? Como é que você avalia? Fala um pouquinho pra gente. Tá. Aí a gente tem que, primeiro, né, se chega... primeiro que é difícil chegar pra gente, assim, né, da psiquiatra, acho que talvez chegue até um pouco mais para vocês. Mas quando chega, a gente precisa ver se é um comportamento dentro de algum transtorno mental. Essa é a primeira... É o alerta, né? Tá, vamos lá. Isso aqui faz parte de um sintoma de algum transtorno mental mais grave, que eu preciso olhar, preciso tratar, preciso, né, diagnosticar, enfim, fazer os encaminhamentos. É algo orgânico, no sentido de não ser um transtorno mental, ser algo físico? Sim. Também precisa dessa investigação, né? Hormonal, né? Até mesmo, às vezes, de alterações neurológicas. Então, precisa ser investigado também, né? Se é um comportamento, inclusive um comportamento que se não tinha antes e a partir de tal momento começou a ter, né? Então, precisamos investigar causas orgânicas, que a gente chama, né? Que não estariam dentro dos transtornos mentais. Mas também tem, talvez, aquelas pessoas que tenham mais, né, desejo e que acabam até se confundindo. Será que eu tenho um problema? Sim. Será que eu sou tarado? Não sei se eu posso falar essa palavra, mas pode, enfim. Sim. Será que eu sou tarado ou não? Será que eu tenho algum problema? Então, vou trazer outro exemplo. Há algum tempo eu atendi uma pessoa que veio com essa questão. Olha, será que eu tenho alguma coisa? Porque isso não é normal. As pessoas dizem que não é normal, mas eu gosto de transar. Ela desse jeito. Eu gosto. Mas será que eu tenho? Então eu vim aqui, assim, para saber se é ou não. Me ajude, porque, assim, às vezes eu sinto que isso me prejudica e prejudica o relacionamento, porque às vezes a pessoa não está no mesmo ritmo, isso, né? Mas será que é porque eu sou assim? E aí, assim, até eu fiquei surpresa. Pois é, será que ela também não pode ser assim? Aí a gente foi um atendimento que foi, assim, inclusive bem divertido, porque essa pessoa contou todas as aventuras, né? E realmente, assim, ficou muito claro esse comportamento mais para a linha compulsiva mesmo, né? De uma hipersexualidade bem intensa, de um desejo, assim, realmente... Insaciável. Essa é a palavra, insaciável. Ela usava essa palavra, insaciável. Né? E aí, assim, na verdade, naquele momento, fica até difícil da gente sair do consultório com um diagnóstico, né? Uhum. Até porque o diagnóstico, né, em né? psiquiatria, exatamente, é uma coisa construída, uma coisa que leva tempo. Mas o que eu falei
com ela, né? Não, visivelmente era uma pessoa funcional, trabalhava, tinha as coisas dela, fazia tudo. Então, você vê que não tinha prejuízo em outras áreas, né? Como, por exemplo, se fosse uma mania, né? Tivesse mania, a gente ia ver que ela ia ter outros prejuízos, outros sintomas em outras áreas que iam estar prejudicando ela. Na verdade, não era. Ela tinha essa questão e queria saber se era um problema ou se não, né? E assim, o que estava incomodando ela era que o parceiro, né, não estava dando conta. E isso estava entrando no conflito no relacionamento. Então, ela, não, me ajuda, eu quero só, assim, ela disse, eu queria ficar normal. Então, eu levei mais para dentro disso e disse, lógico, essa possibilidade de ter um transtorno outro, né, de base, a gente vai precisar construir ao longo do acompanhamento. Mas, num primeiro momento, a gente precisou fazer algo no sentido porque ela precisava dar uma reduzida. Então, era isso que estava incomodando. O que está me fazendo sofrer é que o meu relacionamento está em sofrimento por isso. Né? Então, eu acho que olhar para isso, né, também, o que é que está te prejudicando nisso aqui, né? Vai afetar quando começa a prejudicar a nossa vida em uma ou em outras esferas, né? E aí isso que você traz me remete um pouco aos casais que eu atendo, porque é mais comum do que se imagina haver uma diferença de desejo e de necessidade de frequência, né? E às vezes se uma pessoa está muito assim, num movimento mais inativo e a outra está vibrante, começa aquela acusação, né? Você é frígida, você não me deseja mais, ou você tem uma outra pessoa, ou você não me quer mais, e isso vai machucando o casal, porque aquele que deseja mais, muitas vezes vai se sentindo rejeitado, não amado, porque a parceria não está disposta a transar na mesma frequência, né? Isso é uma questão de ajuste, como algumas pessoas têm mais necessidade de dormir do que outras, de comer do que outras, né? Antes da gente pensar num aspecto compulsivo. Perfeito. Mas eu acho que isso que você trouxe é fundamental, né, Ariadne? A reflexão do quanto começa a afetar e prejudicar a vida. Esse é o ponto para a gente observar. Está prejudicando minhas atividades laborais, de convivência, né? Eu atendi uma moça que chegou com essa questão assim de, será que meu namorado tem um problema? Porque além dele desejar muito, ele tinha uma necessidade de se masturbar com muita frequência. E ele chegava a se masturbar 5 vezes por dia. Aí eu perguntei para ela, e como é que ele trabalha? Ela falou assim, às vezes ele sai no meio do trabalho para o banheiro para ir se masturbar. Então, aí você começa a observar um prejuízo no relacionamento, no trabalho, né? Então, a gente precisa observar como é que essas compulsões vão afetando a vida, né? E aí, a Ariadne, ela trabalha também, né, pessoal, com um público mais idoso, com demências, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre como é que isso acontece, né? Quais os aspectos da demência que podem afetar a sexualidade. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência, Ariadne. O que eu vejo, né? Os transtornos cognitivos, né? E aí entram, né, as demências, Alzheimer e outros tipos, né? Eles podem vir com sintomatologia, né? Comportamentos sexuais, digamos assim, disfuncionais, né? E aí, muitas vezes, o que é mais relatado, que a gente vê mais, são comportamentos de hipersexualidade, né? Ou até mesmo uma desinibição, né? Sim, começa a falar coisas que nunca falava. O senhorzinho safado. Senhorzinho safado, senhorzinho cabido, né? Tá dando descabimento e tal, tá passando a mão, tá ali, né? E também a gente vê, às vezes, tem algumas demências que não acometem idosos, muito idosos, às vezes elas são demências que aparecem precocemente, que a gente chama pré-senil. E aí, pode haver, na maioria das casos, essa pré-senil, ter a hipersexualidade, ter o quadro mais de compulsão. E aí eu lembro, mas como é que você vai fazer esse diagnóstico, né? Então, geralmente é aquela pessoa que não tinha esse padrão e que passou a ter, né, num determinado momento, começou a apresentar aquilo ali, né? Eu lembro também na residência de um caso, era um jovem adulto, e ele tinha uma demência pré-senil, e a esposa vinha, assim, num sofrimento intenso, porque ele queria transar de 5 em 5 minutos. E, às vezes, ela dizia,
doutora, eu cedo porque eu não aguento. Mas até ela chegar a entender que aquilo ali era um transtorno, era um quadro neurodegenerativo que estava afetando áreas específicas do cérebro dele e que estavam trazendo esse sintoma, muito difícil. Sofrimento tremendo, imenso, né? Imenso. Ela disse, eu não aguento. A gente teve que puxar, né, até ela, assim, para um acompanhamento, porque o comportamento do marido, que era, né, dentro desse quadro demencial, estava gerando, assim, um sofrimento intenso para ela. Mas o paciente também sofre. Às vezes, quando está nesse processo, né, já demencial, o insight, a crítica, ela não está, né, não é presente. tão presente, tão preservada. E aí ele não se dá conta de que aquilo é uma doença. Mas o parceiro que está saudável, né? Percebe e muitas vezes, como é que eu posso dizer? Ela abre mão, né, disso, não vou negar, não quero, estou cansado, enfim, para poder aliviar aquilo ali. Porque se não fizer, vai ficar agressivo, né? Então, gera todo um contexto, assim, difícil, sabe? É interessante isso que você traz, porque me remete também a um caso onde o casamento, inclusive, acabou, um casamento de anos, né? Diante de um acidente que esse marido sofreu alguns anos atrás, e por ter afetado algumas áreas específicas do cérebro, as questões relacionadas à sexualidade, é como se ele tivesse perdido, de fato, o freio, isso, né? O comando de até onde eu vou. Isso. E isso começou a trazer situações de traição, de envolvimento com pornografia, né? De, inclusive, algumas atitudes voltadas para pessoas próximas. De fato, ele perdeu a noção. E a mulher foi ficando tão ferida. Isso. E ela sabia, ele fazia o acompanhamento, né? Ela sabia que tinha uma relação. Mas, em alguns momentos, pode se tornar insustentável para essa parceira, para o parceiro Exatamente. Que estiver acompanhando, né? E aí, mais uma vez, eu acho que isso é válido, e eu gosto de dizer também, enquanto profissional da saúde mental, da importância da gente ter acompanhamento de um bom profissional da psiquiatria. Porque em muitos momentos eu já tive diversos clientes que buscaram apoio psiquiátrico e foi uma consulta de 5, 10 minutos, onde não houve uma investigação profunda, né? Observe que a gente está falando de um tema tão sensível quanto à sexualidade, se não é feita uma avaliação hormonal, exames de imagem, como é que você vai sair com uma receita médica para tomar algo para a sua ansiedade e não vai resolver a questão, e não vai nem diagnosticar corretamente a questão, né? Então, fiquem muito atentos ao escolher o seu profissional da saúde, busquem referências e busquem um profissional que faça uma consulta aprofundada, né? Eu já tive um caso, Ariadne, que foge um pouco da questão da sexualidade, mais de um cliente meu que chegou com ideação suicida no consultório, e ainda por cima era uma pessoa que tinha porte de arma, ele estava muito temeroso, inclusive, de fazer alguma coisa, e graças a Deus o encaminhamento foi para uma pessoa que o atendeu muito bem, e como ele já tinha feito cirurgia bariátrica e não estava fazendo a sua suplementação da maneira correta, quando ela puxou os exames de sangue dele, viu que o complexo B, D, estava tudo lá embaixo. Né? Então, ela começou com tratamento com antipsicótico para conter, né, esse desejo de se matar, mas ele começou a suplementar. Em questão assim, de 6 meses, ele saiu de toda e qualquer medicação. E aí a gente vê que às vezes as pessoas ficam com tanto receio, né, de ir ao psiquiatra, eu vou ser estigmatizada, eu vou tomar medicação, eu sou doido, né? E quando, na verdade, você precisa só de um acompanhamento por um tempo específico, né? Um bom psiquiatra, ele também tem que ser um bom clínico. Tem que ter uma boa escuta, né, Ariadne? Tem. Então, assim, não é taxar aquela pessoa, depressão. Vai lá, investiga, faz um exame, né? Olha aqui, ela tem comorbidades? Tem, vamos ali, né? Olha isso aqui e tal. De repente tem um hipotiroidismo, tem uma lesão, né? No cérebro, um tumor. Né? Tem as hipovitaminoses. Pois é. Isso é algo importante, né? E, assim, a gente está falando de sexualidade, mas isso tem tudo a ver, né? Porque a gente precisa fazer essa investigação também,
né? Às vezes, quando a queixa ou o foco da consulta é isso. Também a gente não pode dizer, né, porque é tarado demais, porque que está deprimido. Não, vamos olhar, né? Isso. Tanto no campo vamos dizer, da hipossexualidade, quanto da hipersexualidade. Exatamente, os dois da polos. gente poder observar que se a queixa chega assim, se esse é o seu sintoma, isso pode ser só a pontinha do iceberg. A gente precisa olhar para tudo aquilo que está por trás, para todo o contexto de vida também, não só para esse sintoma isoladamente, né? E aí, Ariadne, a gente estava aqui pensando, a gente trouxe um pouco da hipersexualidade, e uma coisa que chega muito para mim no consultório hoje em dia, enquanto terapeuta de casais, né, são homens com vício em masturbação e pornografia. Né? Eu queria, sim, saber de você, até para as companheiras que estiverem ouvindo, porque isso sempre traz um sofrimento para a companheira também, né? Não só para o homem, que se percebe assim, mas para a companheira. Na psiquiatria hoje, como é que isso pode ser tratado? Tem um tratamento medicamentoso específico para esse tipo de conduta, de comportamento, de dificuldade? Sim, a gente tem algumas medicações, falando, né, especificamente de medicações, que ajudam a reduzir esse comportamento, né, mais de busca, né? Então, a gente tem, né, possibilidades de medicação. Não existe algo assim específico. Esse remédio é bom para pornografia. Isso aqui, sabe? Não é algo nesse grau de especificidade. Mas, entendendo esse comportamento como sendo, inclusive, parecido com uma dependência química, né? Aí a gente usa o mesmo raciocínio, né? Uma compulsão alimentar, vamos dizer assim, ou então um alcoolismo. Então, você vê que tem um comportamento, né, de busca de prazer, né, que é a base desses transtornos. E aí a gente acaba reproduzindo, mais ou menos, o mesmo perfil de medicações que auxiliam nesse freio. Ótimo, isso é legal, né? E, assim, da parte da psicoterapia, eu gostaria de dizer isso para os homens, mulheres, quem tiver, os casais passando por essa dificuldade, busquem, claro, o apoio psiquiátrico, mas também a terapia, seja ela de casal ou individual, para a gente pensar em outras estratégias, né? Sim. Porque se isso estiver muito intenso, a ponto de atrapalhar o relacionamento, a sexualidade do casal, a gente precisa pensar assim, como é que a gente vai cuidar dessa relação e desse homem, que muitas vezes teve uma construção da sexualidade desde novinho de uma forma muito distorcida, né? Muito conectado à pornografia, muito conectado a uma sexualidade disfuncional. Sim. E a gente precisa pensar numa reconstrução, né? Ou até desconstruir para construir algo novo nesse campo da sexualidade que dentro do processo terapêutico a gente pode refletir. Tem alguns grupos de apoio também hoje em dia, né? A gente tem visto surgir novas reflexões sobre a masculinidade, tem grupos de apoio de homens para homens que passam por esse processo, que eu acho fantástico também. Assim como tem o AA, né? Dos alcoólicos anônimos, tem surgido grupos também para os homens que têm apresentado esse tipo de dificuldade na internet. E tem sido bem interessante. Sim, né? sim. Acho que é uma possibilidade para deixar aqui para vocês como sugestão. A nossa próxima questão, que é uma questão que sempre chega para mim no consultório, que deve chegar para você, é como é que os medicamentos afetam a sexualidade? O que é que você percebe? Né? Tanto no sentido da hipo quanto da hipersexualidade. Não sei se tem algum que causa hipersexualidade, mas até porque se tivesse, o povo já estava comprando off-label aí. Mas eu recebo muitas Viagra queixas. Da psiquiatria. Já pensou o Viagra da psiquiatria? Além de doido, excitado o tempo inteiro. Realmente ia ser assim, encher os consultórios. Viu? Ia ser uma maravilha, né? Mas a gente vê, brincadeiras à parte, uma relação muito direta com a hipossexualidade, né? Como os tratamentos afetando. O que é que você percebe, Ariadne? Como os principais transtornos mentais, né? Que a gente tem depressão e ansiedade, né? São os principais, os que as pessoas mais buscam e os mais frequentes, meio do ponto de vista, né, de literatura científica, é o que a gente tem mais comum mesmo, depressão e ansiedade. E aí a gente acaba usando para tratar, né, esse tipo de patologia antidepressivos, né?
Os antidepressivos são as principais medicações, né? As principais medicações, essa classe de medicação que afeta a questão sexual muito para o hipo, né? Para a redução da libido, muitas vezes para retardo ejaculatório e dificuldade de atingir o orgasmo. E para impotência, também afeta ou não? Assim, para potência sexual no nível, na questão da ereção, pode afetar? Pode afetar. Pode também. Apesar de não ser algo relatado dentro da literatura, o que se fala mais é de libido mesmo reduzida, e aí pela libido não tá tão boa, você não tem uma potência, você não consegue, né? Mas pode ser sim, né? A gente vê também isso com frequência. Então, a classe dos antidepressivos, eles têm esse efeito adverso, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Mas são todos? Não são todos, né? Claro que a psiquiatria, o estudo sobre os antidepressivos, enfim, está crescendo muito. A gente tem os antidepressivos de antigamente, não são mais, né, os que a gente tem hoje. Claro que, né, tem a sua utilização, mas cada vez mais a indústria, as pesquisas têm focado nisso, porque, como a gente falou aqui, isso é qualidade de vida também, né? Isso precisa ser entendido como a sexualidade, né? Como algo importante e vital, né? Então, eu não posso dar um remédio que você vai sair da sua depressão, da sua ansiedade, mas você vai ficar, né, sem ter desejo sexual, né? Fica um pouco sem sentido. Um lado e toma do outro, cobertor, né? Curto, exatamente. E aí, cada vez mais tem se preocupado, né, os estudos, enfim, em buscar medicações que afetem menos. Hoje a gente tem algumas possibilidades? Temos. É para todo mundo? Não. Né? Então, ainda não existe aquele antidepressivo mágico que não vai, né, mexer. Porque, veja, quando a gente vai escolher uma medicação, a gente não vai levar só em consideração isso. Né? Claro que isso é um ponto importante, mas e as outras coisas? Né? Por isso que é tão difícil, por isso que o cobertor é curto. Porque a gente tem tal medicação que vai ajudar muito esse aspecto da depressão, mas talvez, né, recaia nessa questão da libido. Tá bom, então não posso mexer na libido. Vamos ver se a gente consegue. Mas esse aqui não mexe na libido, mas a pessoa tem ganho de peso, aumenta o apetite. Aí fica... Às vezes você tem que negociar. O que é que você vai perder aqui de qualidade de vida, ou, né? Às vezes... E assim, eu acho que é importante também, Maíra, é a gente ser claro. Fulano, é o seguinte. A gente tem essa situação aqui. Dentro do que você está me trazendo, eu acho que a medicação melhor é essa, mas tem esse viés, esses efeitos colaterais. Você acha que é possível a gente... o que é que agora é mais importante para você, né? Não, agora o mais importante é eu preservar minhas questões, né? Minha vida sexual. Isso para mim é muito importante. O peso é maior. Tá. Tudo bem, então vamos lembrar que esse remédio não vai te prejudicar nisso, mas pode ser que ele aumente um pouco o seu apetite. O que é que a gente pode fazer para isso? Não, beleza, eu vou tentar controlar mais, usar alguns recursos comportamentais, né? De não comer tanto, ou não ter possibilidades, acesso fácil a coisas mais calóricas para não ganhar peso, porque eu também não quero ganhar peso. Então, você vê que é uma negociação. Quando você não tem a possibilidade de usar algo que vai ser bom para todos os, né? Toda a cartela ali de sintomas que a pessoa tem. Mas, às vezes, tem uma pessoa que está deprimida, está bem magrinha, não está transando porque está sem, né, vontade, porque está deprimida. E aí, aquele remédio cai super bem. Então, eu vou conseguir, né, ajustar todos aquele sintoma daquele quadro depressivo dela. Então, esse manejo da medicação e da troca, né, de você saber explicar para a pessoa que está ali o que é que vai acontecer, o que é que não vai, se dá para a gente negociar, vamos negociar agora e daqui a um pouco, tá muito grave, não dá para, vamos, por exemplo, tem uma depressão grave e tá com ideação suicida, houve tentativa de suicídio. Às vezes, ali, eu preciso olhar mais para esse sintoma que é o mais grave. Melhorou? Tá, vamos aqui. Como é que tá a parte sexual? Não, tá... Então, vamos ajustar.
Então, é isso, eu acho que é tudo conversado. Precisa dessa conversa, precisa desse ajuste, precisa dessa combinação. Mas, assim, obviamente, sempre escolher os remédios que tem um perfil melhor, né? Se é algo que é importante para a pessoa, a preservação, né? Da questão sexual e tudo. Às vezes, no ansioso, tem ejaculação precoce. Aí é ótimo. Porque segura. Então, assim, resolveu o problema, né? Então, assim... É um efeito colateral legal. Que veio, que somou e que foi ótimo, né? Então, você vê que tem esses dois, né? Mas tem essas várias nuances. Mas a gente só vai conseguir ajudar mesmo se a gente aprofundar, né? Se a gente tiver tempo de qualidade com essa pessoa, poder explicar para ela o que ela pode esperar do efeito da medicação, tanto os benefícios como os efeitos colaterais, negociar, consegue segurar, né? Fica bom para você assim ou não? Esse é um fator inegociável. Beleza, vamos atrás. Porque graças a Deus, hoje a gente tem um leque de possibilidades bem maior, né? Que não só aqueles antigões que tipo, você só tinha aquele e vai aquele, né? A gente tem outras possibilidades. Isso é legal, né? Porque acho que também tem uma questão importante que você está trazendo, é da importância do paciente relatar com clareza o que está acontecendo para o seu psiquiatra. Porque às vezes o paciente tem um vínculo com a gente, terapeuta, né? E não conta tudo para o psiquiatra, né? Porque fica inibido, fica com vergonha. E aí também a importância de você ter um psiquiatra que estabeleça um diálogo com o seu terapeuta, né? Que esteja com essa abertura. Porque às vezes a gente vai observando que algumas coisas são difíceis do paciente comunicar e a gente pode ter essa troca com o psiquiatra para poder tentar encontrar aquilo que é melhor para esse paciente nesse sentido. Mas, em linhas gerais, pessoal, não deixem de tomar os remedinhos de vocês porque perderam a libido. E a questão é que a libido, né, ela é multifatorial. Perfeito. Né? Não vai ser só um remédio que vai tirar. Acho que a Ariadne trouxe aqui mais na frente uma questão importantíssima. Como é que estava essa libido antes do tratamento? Né? Como é que vinha caminhando esse relacionamento antes? Será, de fato, que foi só o remédio que afetou? Pode ser sim. Em alguns casos, a gente não está negando, né? O remédio pode afetar. E aí, talvez venha assim, mas o que é que eu faço quando o remédio afeta? Além de conversar com o seu psiquiatra para tentar novos ajustes, terapia, sempre, né? Mas também buscar, assim, uma redescoberta da sua sexualidade, né? Porque como a libido é multifatorial, a gente precisa pensar assim, puxa, será que eu não estou transando do mesmo jeito sempre? É aquele mesmo roteiro, pego sempre no mesmo lugar, beijo sempre do mesmo jeito, sou beijada sempre da mesma forma. Será que esse sexo não está sem graça? Monótono, né? Caiu na rotina. Isso. E aí, aliado a um tratamento psiquiátrico, isso está sem graça, né? Qual foi a última vez que eu dei um beijo gostoso na boca, que eu saí para namorar? Então, a gente precisa ir pensando, né? Eu digo assim, na criatividade. Quando a gente tem um problema, a gente precisa, em muitos momentos, ser criativo para poder fazer novos ajustes, né? E ser criativo na sexualidade também, para se pensar na quebra dessa monotonia, né, Ariadne? E às vezes é até o que a gente recomenda, né? Quando a gente consegue aprofundar e perceber que era uma questão já difícil antes de entrar a medicação, né? Que não está só, né? Que a gente já consegue entender até de causa e efeito mesmo. Ah, não, já vinha assim, né? Aí a medicação piorou, tá, então vamos tentar buscar, talvez não seja de medicação, então vamos tentar segurar a medicação, mas vamos ver outras possibilidades, conversa com o terapeuta, né? Tenta essas outras estratégias, muitas vezes ajuda, e a gente não precisa trocar medicação, né? Sim, acho que isso é fantástico. Isso é muito importante. Ok, Ariadne, muito obrigada por aceitar meu convite, pela sua participação aqui no nosso Pod Sex, né? Trouxe aí muitas histórias legais, a gente deu risadas horrores aqui nos bastidores, vocês não têm ideia. A gente até que se conteve um pouquinho aqui, né? Porque senão podia ficar um pouco pesado, né? Verdade. Não, eu que agradeço, Maíra, muito legal, né? Que conversar bom. Sobre esse assunto, falar um pouquinho da psiquiatria, né? Desmistificar, né? Que apesar da pandemia ter aberto assim os horizontes, mas ainda a gente, né? Nós temos muita dificuldade das pessoas buscarem ajuda do profissional, do psiquiatra,
E é isso, obrigada mesmo pelo convite. Obrigada a você. E, pessoal, aproveitem para deixar os comentários de vocês, as perguntas de vocês, curtam o nosso vídeo, deixem aí a inscrição de vocês no canal e qualquer coisa mais que queiram saber, podem colocar aqui. Obrigada.